Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Educação Física. Sou o professor Fernando Brasil e hoje iremos trabalhar a unidade temática Esporte, mais especificamente os esportes de rede. E dentro dos esportes de rede, a modalidade voleibol. Lembrando a vocês que quando falamos do esporte, nós falamos daquelas práticas que possuem regras institucionalizadas, ou seja, tem uma federação, uma confederação, uma associação que cuida dessa modalidade, que dão as diretrizes, que formulam as regras, que mudam as regras, enfim, que de uma forma geral comandam aquela prática, né? Tomam as decisões referentes àquela prática e que são seguidas em todos os países do mundo. Então, quando nós falamos em esporte, nós temos que lembrar desta característica, que o esporte ele é uma prática difundida pelo mundo e que possui as suas regras institucionalizadas. Tá? Várias são as classificações quando falamos sobre o esporte. E na BNCC, nós temos a classificação de acordo com a lógica interna daquele esporte, com os critérios da cooperação, né? A interação com o adversário, o desempenho motor, né? As partes táticas. Com certeza, vocês já ouviram falar sobre algumas classificações do esporte, como por exemplo, professor, esse esporte é coletivo, esse esporte é individual, né? Mas na BNCC nós seguimos essa classificação diferenciada de acordo com as características da modalidade esportiva. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente aqueles esportes classificados como esporte de rede, tá? E o que traz a BNCC sobre esta modalidade dos esportes classificados como esportes de rede? São as modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção à quadra adversária, setores dessa quadra, buscando que o seu adversário não consiga recuperar a bola ou não consiga devolver, né, aquele objeto da mesma forma que você passou para ele, ou que ele venha a cometer um erro nesta devolução, tá? E ele vai ter que respeitar o limite de toques que ele pode ter para te devolver a bola ou até mesmo o tempo que ele tem para devolver. Alguns exemplos dos esportes de rede são o voleibol, vôlei de praia, tênis de mesa, tênis de campo, o badminton e a peteca. Mas hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre o voleibol, mas gostaria de saber se vocês entenderam as características do esporte de rede. Podem comentar, podem tirar dúvidas, tá? Muito importante que vocês entendam essa classificação para que depois, quando formos aprender as modalidades específicas, a gente identifique essas características dentro daquela modalidade. No caso de hoje, o voleibol. Tá? Vamos falar um pouco sobre o voleibol. O voleibol surgiu nos Estados Unidos, foi criado por William Morgan no ano de 1895. O que o professor William Morgan estava buscando quando ele foi criar o voleibol? Ele queria proporcionar aos seus alunos uma prática esportiva que tivesse pouco contato físico para diminuir o risco de lesões, né? E o que mais estava acontecendo no contexto esportivo naquele momento? 4 anos antes havia sido criado o basquetebol. Mas nem todas as pessoas gostavam do basquetebol. Não era o ano todo que você conseguia praticar o basquetebol. E havia uma exigência física muito grande para que os alunos participassem do basquete, né? Como, por exemplo, ter que correr a quadra toda. Então foi juntando essas características e estas necessidades que o professor William Morgan criou a modalidade do voleibol, que no começo foi chamada de mintonete e depois, com o tempo, foi
é renomeada para voleibol, em razão das características dos seus fundamentos. Quem aqui já ouviu falar sobre o voleibol? Já chegou a praticar? Sabe alguma coisa sobre o voleibol? Acredito que vocês devam ter ouvido, até porque o Brasil é um dos países que mais pratica o voleibol e que possui mais títulos a nível, inclusive, internacional na modalidade do voleibol, tá? Então, o voleibol, ele é praticado em uma quadra, né, medindo 9 metros por 18, que ela é separada por uma rede. Olha aí, já uma característica do esporte de rede, né? Então, as equipes estão separadas por uma rede. E qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você marcar pontos. E de que forma você marca pontos, né? Você tendo que derrubar a bola no chão ou fazer com que o adversário cometa uma falta. Mesmo que estamos separados, você faz ações que a bola chega até a equipe adversária. Não é assim que acontece o voleibol? Temos que destacar que a altura da rede para as meninas, para as mulheres, é um pouco mais baixa do que para os homens, tá? A quantidade de jogadores para todas as equipes, de jogadores em quadra, são de 6, tá? E temos que destacar aqui a função do jogador líbero. Por quê? Porque o jogador líbero, ele possui uma especialidade de defesa. Então, aquele jogador que fica com um uniforme diferente e que entra só lá na parte de trás da quadra, que depois, lá na prática, nós vamos entender sobre isso, né? Atentarmos ao rodízio que tem que ser feito ali durante o jogo do voleibol, tá? O que mais que nós podemos falar? Os pontos para a equipe vencer ali um set e depois vencer uma partida são até 25 pontos nos sets normais. E no tie break, né, que é aquele set desempate, é até 15 pontos. Mas em todos os sets, para vencer, a equipe precisa ter uma diferença de 2 pontos sobre a outra equipe. Então vamos supor que a minha equipe está com 14 pontos e a outra equipe também está com 14 pontos no set desempate. Não basta eu fazer 15 pontos, eu tenho que fazer 16 e a outra equipe ficar com 14, para que haja essa diferença de 2 pontos, tá? Alguns fundamentos do vôlei nós vamos conhecer, que é o saque, né, que inicia o jogo pelo saque. Nós temos o toque, a manchete. Desses 2 fundamentos vão surgir outros, como o passe, a defesa, o levantamento. Temos o bloqueio, que também deste fundamento surgem outras classificações, como o bloqueio ofensivo, bloqueio defensivo. Também temos o ataque. O ataque é o golpe, né, que a gente faz para jogar a bola para o outro lado. E do ataque também surge o contra-ataque, a largada e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre o voleibol, nós vamos fazer uma vivência prática na quadra. Como que vai funcionar? Utilizando bolas de modalidades variadas, como a bola de vôlei, a bola de mini basquete ou a bola de futebol americano, nós vamos ficar divididos em 2 equipes, com 6 atletas, igual é no jogo. E nós vamos tentar, lançando a bola para outra quadra, tentar derrubar a bola, né? Dificultar ao máximo para que essa equipe recupere a bola. Então nós vamos poder segurar a bola. Qual vai ser a regra? Antes de jogar a bola para o outro lado, nós temos que fazer com que a bola passe por pelo menos mais 2 amigos da minha quadra, né? Que totalizaremos então os 3 toques característicos do vôlei. Uma característica importante e que é preservada desde a origem do voleibol é que nós não podemos relar na rede, que é caracterizada como falta, e aí é um ponto do adversário, e nem podemos invadir a quadra do adversário com os nossos pés. Lembra que um dos objetivos da criação do vôlei foi justamente evitar este contato físico? Então, por isso que essas regras são preservadas. Vamos praticar, alunos?